Ei pessoal, é o Greg da Apple Explained e hoje vamos explorar a história do jailbreaking. Vamos começar com informações básicas sobre o jailbreaking e os motivos das pessoas quererem fazer isso em seus dispositivos. Depois, veremos os diferentes softwares usados para fazer jailbreak ao longo dos anos e, por fim, a resposta da Apple a esse conceito. Este tópico ficou em segundo lugar na votação da semana passada. Se você não votou, inscreva-se para participar. Dessa forma, as enquetes de votação aparecerão diretamente no seu feed de atividades, e você pode me informar qual vídeo gostaria de ver a seguir. Então, basicamente, o jailbreaking é um tipo de escalonamento de privilégios. Esse termo é bem técnico, então vou simplificar. Privilégio de usuário se refere a quanto acesso um usuário tem a um determinado sistema, neste caso, o iOS. Ao fazer o jailbreak no iPhone, você obtém acesso a partes restritas do sistema operacional. Você está obtendo um alto nível de privilégio no seu dispositivo. Então, escalonamento de privilégio. Isso geralmente é alcançado explorando falhas de design ou bugs no sistema operacional. Então, para resumir, o jailbreak é uma maneira dos usuários fazerem muito mais com o iPhone do que era possível anteriormente. O termo jailbreaking surgiu com o iOS logo após o lançamento dos iPhones e também se refere à escalada de privilégios em outros sistemas, como o PlayStation. Ferramentas similares foram criadas para outros sistemas recentemente. O roteamento se popularizou entre usuários Android para escalar privilégios em telefones e tablets. Devido a uma grande comunidade de hackers, desenvolvedores e codificadores apaixonados por tecnologia, foi possível fazer jailbreak em quase todas as versões do iOS logo após o lançamento. Agora existem alguns tipos diferentes de jailbreaks. O método Untethered é o mais desejável, pois permite executar aplicativos, fazer ajustes e reiniciar o dispositivo sem consequências. Tethered, que requer um computador toda vez que o dispositivo é reiniciado, e Semi-Tethered, que permite reiniciar o dispositivo, mas pode não executar aplicativos de jailbreak. Recentemente surgiram jailbreaks Semi-Untethered, onde o dispositivo precisa ser desbloqueado a cada reinicialização através de um aplicativo no aparelho, sem necessidade de um computador. Assim, há diversos motivos para se desejar desbloquear um dispositivo. Quando o primeiro iPhone foi lançado, os usuários perceberam que a falta de privilégios de administrador limitava algumas funções do dispositivo para indivíduos mais experientes. A Apple alegou boas razões para essas limitações, que explicarei em detalhes mais tarde. Mas a atração pelo acesso ilimitado era muito forte. O desbloqueio permitiria aos usuários personalizar totalmente seus dispositivos. Isso implicava em instalar sistemas alternativos de entrada de caracteres, acessar o terminal para modificar aplicativos e personalizar totalmente a interface. O desbloqueio permitia aos usuários personalizar aplicativos baixados e instalar apps e softwares não disponíveis na loja oficial. Apesar de a maioria dos apps rejeitados na loja conter ferramentas prejudiciais como malware e spyware, era necessário ter cautela ao baixar apps não autorizados em dispositivos desbloqueados. Por fim, uma das principais razões para o desbloqueio foi a incompatibilidade do iPhone original com as operadoras. Até 2011, a AT&T era a operadora exclusiva para iPhones Isso era um problema para muitos usuários, que não queriam ficar presos em contratos caros com uma operadora exclusiva, mudar de operadora do seu plano existente, ou tinham um mau serviço de celular com a AT&T. O desbloqueio era a melhor forma de usar o iPhone em diferentes redes sem fio, mas os usuários que tentavam deixar a AT&T ainda enfrentavam problemas com taxas de rescisão antecipada, importação de telefones desbloqueados de outros países e sendo obrigados a ativar um contrato antes de sair da loja com o dispositivo. Mesmo com esforços da Apple e operadoras para evitar o desbloqueio, ele continua sendo usado para ativar o iPhone em operadoras não oficialmente disponíveis pela Apple. Então, agora vou falar sobre algumas das primeiras versões do software de desbloqueio. O primeiro desbloqueio é atribuído a George Hotz, um jovem. Ele tinha 17 anos na época, em 2007, e usando uma chave de fenda de óculos e uma palheta de guitarra, conseguiu remover a peça de hardware que vinculava a operadora ao telefone e usar seu iPhone de primeira geração com a T-Mobile. Logo após, hackers publicaram um vídeo no YouTube exibindo um iPhone com um toque personalizado, evidenciando que haviam acessado o sistema operacional protegido com êxito. Inspirado por esses dois eventos, nasceu o movimento de jailbreaking, e mais um grupo de hackers chamado iPhone Dev Team lançou o software Jailbreak em outubro de 2007, que permitia a instalação de pequenos ajustes e hacks em um iPhone.
Esta versão, chamada Jailbreak Me ou AppSnap, estava disponível no jailbreakme.com e bastava o usuário deslizar para Jailbreak para iniciar o processo. Houve uma época em que hackers invadiam a Apple Store e faziam jailbreak nos telefones em exibição com tanta frequência que a Apple bloqueou o site jailbreak.me no Wi-Fi da loja. Neste ponto, havia muito interesse na comunidade de jailbreak. A Apple desencorajou o jailbreak em seus dispositivos, alegando que poderia causar danos significativos. A empresa lançou atualizações para reparar a vulnerabilidade explorada pelos jailbreakers. No entanto, os hackers sempre foram ágeis em criar um novo jailbreak logo após cada nova atualização do iOS. Steve Jobs se referiu a essa constante troca de golpes como um jogo de gato e rato. E ele não tinha certeza se a Apple era o gato ou o rato. A equipe de desenvolvimento do iPhone lançou uma nova versão do que então chamava de Pool Night Tool para o iPhone OS 2 em 2008, e com ele introduziu o Cydia, uma plataforma para encontrar, baixar e instalar software em dispositivos desbloqueados. O Cydia foi um dos desenvolvimentos mais importantes no desbloqueio de dispositivos. Desenvolvido por Jay Freeman, tornou-se o primeiro mercado de aplicativos. O Cydia permitia aos usuários baixar aplicativos, instalar ajustes e personalizar o conteúdo do iPhone de maneiras inéditas. Os usuários podiam instalar bloqueadores de anúncios, alterar temas, fazer chamadas fora da AT&T e modificar as configurações de armazenamento de dados. A parceria entre Cydia e Jailbreak Me permaneceu forte por anos. Depois do lançamento do Cydia, a equipe de desenvolvimento do iPhone virou uma comunidade de hackers lucrando significativamente. O relacionamento deles com a Apple era tenso e complicado. Freeman e outros hackers apareciam na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, e Ben Bayer, membro da equipe, revelou-se um funcionário da Apple. Novos iPhones continuavam sendo hackeados poucos dias após o lançamento. iOS 3.1.3 e 3.2 vieram com o Spirit, uma ferramenta de um clique criada por Nicolas Allegra, que depois lançou o Jailbreak Me 2.0 para o iPhone 4, outra ferramenta de um clique acessível pelo Safari. Ao longo dos anos, outros hackers entraram no mundo do jailbreaking e criaram várias versões de software para novos lançamentos de iOS e iPhone. Algumas dessas ferramentas incluíam LimeRain e Absinthe. Quase todos os lançamentos tinham seu próprio jailbreak, e o mesmo pequeno grupo de hackers geralmente contribuía. Contudo, com o tempo, o jailbreak perdeu popularidade, já que a Apple integrou mais recursos dele no iOS e abriu contratos sem fio para mais operadoras. O que antes era uma prática comum para quase 10% dos usuários de iPhone, agora é principalmente um hobby. No entanto, atualmente existem algumas ferramentas populares para o jailbreak do iOS 11, Electra, Rootless JB e Libarius. Electra é um jailbreak semi-desatrelado e foi desenvolvido por Coolstar para o iOS 11 em janeiro de 2018, mas inicialmente não suportava o Cydia. Uma nova versão foi lançada em fevereiro de 2018 com suporte ao Cydia e poderia ser executada no iOS, iPad, iPhone e iPod Touch, bem como tvOS na Apple TV. Libarius é outro jailbreak semi-untethered lançado antes do Electra em dezembro de 2017 e o Rootless JB foi lançado depois em julho de 2018. Apesar da popularidade e funcionalidade do jailbreaking terem diminuído nos últimos anos, ainda é esperado ver uma nova ferramenta para cada versão do iOS. Agora, a legalidade do jailbreaking sempre foi uma área cinzenta. Após a popularização da Cydia, a Apple declarou o jailbreaking como ilegal, citando direitos autorais. No entanto, apenas um ano depois, em 2009, o bibliotecário do Congresso decidiu contra essa afirmação. Mas a batalha não terminou aí. A Apple continuou combatendo o jailbreaking ano após ano, com atualizações do iOS e tentativas de litígio. No entanto, o hacking provou ser muito mais difícil de eliminar do que a Apple inicialmente esperava. A Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital, ou Digital Millennium Copyright Act, é aberta a cada 3 anos para o público discutir isenções como o jailbreaking, e em 2012, os Estados Unidos da América. O Escritório de Direitos Autorais aceitou uma isenção da Digital Millennium Copyright Act para o jailbreaking, afirmando que, embora a Apple possa tentar contramedidas, o jailbreaking não viola leis de direitos autorais. Em 2015, a isenção foi ampliada para incluir não só iPhones, mas também tablets. Como afirmou o professor de Direito da Columbia, Tim Wu, em 2007, desbloquear o super telefone da Apple é legal, ético e simplesmente divertido. Porém, nem todos acham divertido fazer jailbreak.
A Apple enfrenta problemas com o Cydia desde o início, que se agravaram quando as receitas da App Store foram afetadas por conteúdo pirateado disponibilizado pela plataforma. Após o início dos hacks, a Apple declarou que o jailbreak traz sérios problemas para dispositivos e usuários. Atualmente, o site de suporte da Apple afirma que a modificação não autorizada do iOS pode causar vulnerabilidades de segurança, instabilidade, menor duração da bateria e problemas como chamadas interrompidas, conexões não confiáveis e interrupção de serviços como iMessage e FaceTime. Apesar de possíveis motivos egoístas, há alguma verdade nas afirmações da Apple sobre impedir o hackeamento de seu sistema operacional móvel. Ocorreram múltiplas violações de dados de iPhones desbloqueados, incluindo um vazamento de 220 mil nomes de usuários, senhas e informações de dispositivos da Apple em 2015. Outros expressaram receios de que dispositivos desbloqueados são vulneráveis à vigilância e monitoramento por agentes governamentais, incluindo órgãos policiais locais e a Federal Bureau of Investigation. Mas, esteja ou não o governo rastreando telefones desbloqueados, uma coisa é certa: o desbloqueio anula a garantia do dispositivo. Qualquer iPad, iPhone, iPod ou Apple TV que tenha sido desbloqueado pode ser negado o serviço pela Apple, independentemente de quando ou de onde você o comprou. Então, se você está considerando desbloquear seu dispositivo iOS, é basicamente isso. Desbloquear seu iPhone, iPad ou iPod pode dar acesso a ajustes divertidos, apps gratuitos e bloqueados, ou opções de operadora, mas a maioria dos benefícios diminuiu com o tempo, pois a Apple tornou o iOS um sistema operacional mais completo e capaz. O desbloqueio pode resultar em riscos e exposições sérias não mencionados. Além disso, a isenção da Digital Millennium Copyright Act está em revisão este ano e pode não permanecer legal para sempre. O desbloqueio possui uma rica história construída do zero. Hackers e entusiastas com intenções positivas superaram a Apple repetidamente, com cada nova atualização do iOS sendo um novo desafio a ser vencido. Cydia, a maior e mais popular plataforma para gerenciar software de desbloqueio, agora está disponível em mais de 12 idiomas. Com o lançamento público do iOS 12 Beta, é difícil prever quais novos recursos estarão disponíveis para desbloquear futuros aparelhos da Apple. Essa é a história do desbloqueio. Para votar no próximo tópico, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Vê.